Shalom, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, feliz dia a todos vocês e pedindo a vocês que nos ajude a divulgar esta obra de Deus, mais uma vez dizendo a vocês que a nossa obra é uma obra evangelística. Nós não estamos aqui para nos promover nas redes sociais, não, nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus do jeito que ela é, do jeito que ela deve ser ensinada. Meu nome é pastor Ulisses, tenho mais de quase 40 anos que eu sou evangélico, um pouco estudioso da palavra de Deus e eu quero contribuir um pouco com meus conhecimentos através deste canal. Tá bom, querido? Então vamos lá para a palavra de Deus. Filhos de Deus e os filhos do diabo. Pastor, quem são filhos de Deus e quem são filhos do diabo? A Bíblia tem a resposta para você. Filhos de Deus e os filhos do diabo. Vamos para a primeira carta de João. Que João? João, aquele que batizou Jesus? Filho de Isabel? Não. Evangelista João. Se lembra quando eu ensinei aqui a vocês os evangelhos sinóticos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então esse mesmo João, ele agora escreve as cartas. E na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10, vamos ver o que é que Deus fala sobre esta pergunta. Filhos de Deus e filhos do diabo. A palavra de Deus diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então, se você não tem essas características, se você não pratica o que está escrito aqui na palavra de Deus, você não é de Deus, provavelmente você é do diabo. Mas pastor, que palavra prezada, mas é a Bíblia que está nos ensinando. Nisto se manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. E o que nós estamos vendo nesse tempo, o que nós acabamos de ver nesses últimos dias, foi pessoas com ódio, com raiva um dos outros. Mas vamos mais adiante para a palavra de Deus. Vamos para o versículo 11. O versículo 11 diz assim: porque esta é a mensagem que eu ouvi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então Deus está dizendo, João está dizendo aqui que o evangelho de Cristo é amor, não é ódio. Jesus não veio trazer ódio, Jesus veio trazer amor. O evangelho de Cristo é amor. Então aqui no versículo 11 ele está dizendo, porque esta é a mensagem que eu ouvi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão porque causa o matou. Porque as suas obras eram más, e as dos seus irmãos, do seu irmão Abel, era justa. E Caim, com raiva, com ciúme, matou o irmão. Está aí o primeiro homicida. E nós vamos continuar falando da palavra de Deus, para que você saiba distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. Quem são filhos de Deus e quem não são filhos de Deus. O primeiro passo para quem é filho de Deus é o amor. Amamos uns aos outros, como diz a palavra de Deus. E no versículo 15 diz assim: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vos sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Ou seja, aquele que é homicida, ele não tem a vida eterna. Qualquer que aborrece o seu irmão. O que nós vimos hoje foi divisões de grupos na igreja, divisões de grupo dentro da igreja evangélica, dentro do povo cristão. Eu sou disso, eu sou daquilo. Nós somos todos de Deus e pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho para morrer por mim e por você. E como eu posso odiar o meu irmão, como eu posso odiar a pessoa, se Deus morreu por mim? Aí a palavra de Deus diz: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. E a palavra de Deus ainda continua: conhecemos o amor disto, que ele deu a sua vida por nós. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Será que você tem capacidade de dar a vida pelo seu irmão? Será que você tem capacidade de dobrar o seu joelho e clamar, como nós vimos agora nos últimos dias, pessoas na rua, nas praças de joelho, orando para que certos candidatos fossem eleitos e outros não?
Será que você pode fazer isso agora, depois que passou as eleições? Você pode fazer isso pelo seu irmão? Você dá a vida pelo seu irmão como Cristo deu por você? Aí eu conhecereis quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Pastor, mas foi um momento de divisão que se o outro assumisse, ele era do diabo. E quem é eu, quem é você para julgar alguém, se a palavra de Deus diz que o joio vai crescer junto com o trigo e só o Senhor e os anjos podem separar, não eu nem você. E o Senhor está nos explicando aqui claramente na palavra dele que nós temos que amar uns aos outros e nem aborrecer o nosso irmão. Filhinhos, não amemos de palavra nem de línguas, mas por obras em verdade. Por obras em verdade. Quais são as suas obras? É você ter uma igreja cheia de gente? Quais são as suas obras? A verdade é ser transparente e não sair do propósito, ficar no propósito daquilo que você foi chamado. Pastores têm que estar à frente dos seus rebanhos. Pastores têm que estar cuidando das ovelhas, assim que Deus chamou. Deus não chamou pastor para ser político, Deus chamou pastor para cuidar das ovelhas. Davi era o menor da sua família, Davi era esquecido. Davi, a família nem lembrava de Davi quando o profeta chegou lá para ungí-lo. Todos os irmãos de Davi vieram, mas o Espírito de Deus tocou no profeta e disse: falta mais um, falta um ruivozinho pequenininho que está lá no campo tomando conta das ovelhas, chama ele. E quando Davi chegou na presença do profeta, Deus falou: é esse aí o meu ungido, é esse que eu quero, é esse que eu vou ungir, esse pastor de ovelha. Enquanto Davi foi humilde, Deus foi com ele. Enquanto eu e você fomos humildes, Deus será conosco, querido. Precisamos viver a palavra como ela é e não sair da palavra. O espírito de engano está aí, enganando os escolhidos, como diz a palavra de Deus. Amado, não creiais em todo o espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creieis em todos os espíritos, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esta é a palavra de Deus que doa que você fique com raiva, mas essa é a palavra de Deus. Volta depressa, volta para a posição enquanto há tempo, porque depois que você fechar os seus olhos, acabou-se. Posição social, igreja grande, igreja pequena, igreja vazia, igreja lotada, não vai fazer sentido. Deus não veio buscar isso, Deus veio buscar um povo. E Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Vivemos a palavra como ela é. Que a palavra ela seja uma bússola. Que a palavra ela seja o seu guia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Independente de quem você seja. Se você é macumbeiro, se você é espírito, não importa a sua fé, a sua religião. O que importa é que Deus te ama e Ele morreu por você. E Ele se importa com você. O Senhor, Ele não aceita a prática dos pecados, mas Deus se importa com você e Deus te ama. Tá bom, meus queridos? Então tá aí a palavra de Deus como ela é, como ela deve ser ministrada. Chega de oba-oba, de muito disse-me-disse. A palavra de Deus ela tem que ser ministrada como ela é. O meu povo que se chama pelo meu nome estão padecendo hoje. Sabe por quê? Por falta de conhecimento. Sabe por quê? Por falta de sabedoria. Se humilhar e se voltar sua face para Deus e buscar a Deus, ele pode se arrepender e mudar a sua história, a minha história, a história de qualquer um. Então que nesse dia a gente possa parar um pouco e analisar quais são as minhas obras. Será que as obras é em verdade? Será que eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus? Será que eu estou me importando com meus irmãos? Será que eu estou vivendo esse amor? Será que as pessoas estão vendo esse amor em mim? Chama a sua atenção nesse dia de hoje e medita um pouco na palavra de Deus. Tá bom, meus queridos? Forte abraço, que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, abençoe você e toda a sua família. E o Brasil é do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.